A paz do Senhor, amados irmãos. Está começando o terceiro episódio do Bate-Papo Subindo aos Céus, no mês de dezembro. Este vai ser um especial de fim de ano, desde já uma abençoada virada de ano a todos que vão estar assistindo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e me procure para que você possa adquirir de graça qualquer um dos meus livros. Hoje a gente vai estar falando de liderar jovens, crianças e família num contexto de diácono, num contexto diaconal. Estou aqui com duas diaconisas, diaconisa irmã Natália, diaconisa irmã Paloma. Para os irmãos que não sabem o que é um diácono, é um cargo dentro da igreja, que a pessoa tem a missão de cuidar da organização, de cuidar, de auxiliar, né? Então, assim, o primeiro nome diáconos que surgiu está no livro de Atos. Lá vai ter a escolha dos 7 diáconos. E o apóstolo Paulo vai falar sobre essas questões em diversos livros dele, mas hoje a gente vai estar aqui falando sobre jovens, crianças e família, uma liderança no contexto diaconal. Para você também não sabe, talvez, o que é um conjunto, é uma espécie de coral. Tem o coral de crianças, coral de jovens, coral de senhoras, de senhores, de adolescentes. Tem algumas igrejas que têm um coral próprio, enfim. A gente vai estar falando deste contexto de jovens, de crianças e de família. A gente está aqui com a irmã diaconisa irmã Paloma, que é líder de jovens e vice e líder também de família, né, dos trabalhos com família. A irmã Natália, ela é vice de jovens e vice de crianças. Então a gente vai estar falando desses contextos com elas hoje. Eu vou pegar aqui o boa noite, a paz do Senhor das irmãs. Irmã Natália, paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite. Irmã Paloma, paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite. Irmã Paloma, a gente escuta muito o povo dizer que trabalhar com jovens é o trabalho mais difícil. Todo mundo fala isso. E realmente parece que é. Mas para a irmã, qual é a maior dificuldade de cuidar de jovens? Então, eu acho que a maior dificuldade de cuidar de jovens talvez seja entender o que se passa na cabeça de um jovem, né? Uhum. Porque parece, sim, que a gente já vem trabalhando, né, um tempinho com jovens, e aí tem dias, assim, que parece que tá tudo ok, né? Uhum. Feliz e tudo. De repente, já o jovem, ele é assim. De repente, já se fecha, né? De repente, você já não consegue nem entender mais, né? Sei. E eu costumo dizer que, às vezes, nem o próprio jovem, a gente já foi jovem, sabe? Às vezes, nem a gente mesmo se entende, né? Às vezes, então, eu acho, assim, que a maior dificuldade talvez seja entender mais o que se passa na cabeça de um jovem, né? Eu acho que seja isso. É interessante, a irmã citou que a gente também já foi jovem, nem a gente nos entendia. Eu continuo sendo, mas a irmã, né, falou isso. Então, assim, nem a gente passando pela juventude, a gente ainda vai conseguir entender como é trabalhar com jovens. Sim, verdade. Então, é difícil ainda a gente entender um pouco, né? Então, mesmo assim, mesmo a gente passando, porque ainda assim fica difícil. Então, talvez é uma dessas razões mesmo, que trabalhar com jovens seja difícil. Irmã Natália, nesse contexto de trabalhar com jovens é difícil, para a irmã, qual a importância, então, da gente não se importar com jovens, sendo que esse é o trabalho mais difícil? A gente, assim, como servo de Deus, a gente tem que demonstrar para eles, né, que, né, acima de tudo, eles já são importantes para Deus, né, e também demonstrar, fazer com que eles vejam que eles são importantes, né, para a obra de Deus, são importantes, né, na igreja, é importante eles estar na presença de Deus, então a gente precisa estar ali, né, sempre orientando eles, lembrando eles, né, que eles são importantes, né, e porque o quê? Futuramente, né, são aí futuros diáconos, diaconisas, presbíteros, pastores, né, da igreja. Então, assim, somente reforçar mesmo a importância e o cuidado, né, que nós devemos ter com a vida de cada jovem, né? Sim, interessante. A irmã citou a respeito de mostrar para eles que eles são importantes. Então, assim, porque hoje em dia a gente está passando pela doença do século, né? A ansiedade, a depressão. E uma das razões é isso. Você não se sente importante. Você, meu líder não me acha importante, minha mãe, minha família. Então, assim, é bom a irmã deixar isso para os jovens entenderem que eles são importantes, né? Sim. Principalmente porque eles são o futuro, né? Futuro São da o nosso igreja. futuro, o futuro da igreja, o futuro do mundo. Então, assim, isso é algo muito importante. Falar de jovens, né, é um contexto muito, muito legal, assim, muito interessante.
talvez a gente pode até marcar um outro podcast, a gente tá só falando de jovens. Mas agora, sobre falar no contexto de família e de crianças, a irmã Paloma trabalha com família, e a gente sabe que quando o contexto é família, irmã, a gente sabe que o casal tem uma importância muito grande. Eu acho que é importante o casal seguir firme, né? Eu acho que quando a gente está falando de jovens, o jovem que às vezes passa por um casal que separou, os pais separaram, eles passam por dificuldades. Então, assim, enfim, sobre um casal, irmã Paloma, qual a importância de um casal para ter uma família bem estruturada, né? A gente pensar na forma espiritualmente falar. Eu acho que para ter uma família bem estruturada, né, o casal, a família, eu acho que o princípio de tudo é o temor a Deus. Eu acho assim que a partir do momento que um casal ele teme ao Senhor verdadeiramente, anda nos caminhos do Senhor, faz a vontade do Senhor, é obediente, eu acho que daí tudo em diante vai bem na vida desse casal, na vida dessa família, né? Porque nós sabemos que o temor, ele é o princípio de todas as coisas, né? Então, a partir do momento que a gente teme ao Senhor verdadeiramente, a gente sabe que, né, logo vai vir, né, vai ter mais companheirismo, né, vai ter fidelidade, né, a gente sabe que vai ter aquele temor, né, aquele pensamento de não magoar, né, um ao outro, né, porque a partir do momento que a gente teme verdadeiramente a Deus, que a gente, né, tem aquele receio de fazer algo errado, né, aquele temor verdadeiramente ao Senhor, eu acho que daí em diante tudo vai bem na vida de uma família. Se teme a Deus, se anda nos caminhos do Senhor, se faz da vontade do Senhor, eu acho que é uma família bem estruturada na presença do Senhor. Não, com certeza. E, assim, o ponto é esse, realmente o ponto é esse. Quando a gente vê, a gente ama a Deus acima de todas as coisas, mas abaixo com certeza a família. Acho que nós três aqui, qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo, com certeza abaixo de Deus, quem você mais ama é a família. E quando você teme ao Senhor, você também aprende a amar. Porque esse é um dos grandes ensinamentos do temor do Senhor, né? Então você aprende a amar. E esse temor, esse amor faz você, que nem a irmã falou, né? Ter esse cuidado com a questão de magoar e tudo. Aí já dá até para voltar no contexto de jovens, é a mesma coisa, né? Dá para trabalhar nisso. Mas assim, o que alegra muito a nossa vida são as crianças, né, irmã Natália? Então assim, eu sei que as irmãs são mães, mas nenhuma das irmãs tem um filho adolescente ainda. Talvez mais pra frente, quando os filhos da irmã tiverem adolescente, jovem, né, dá pra gente fazer de novo como é que é uma mãe de um adolescente. Mas sendo mãe de criança, irmã Natália, no caso, que trabalha com criança na igreja, o que a irmã aprendeu como mãe, que a irmã viu, que a irmã teve que usar no conjunto? Então, a criança, ela é como se ela representasse um papel em branco, né? Por quê? Porque elas ainda não têm entendimento, não têm conhecimento, não sabem o que fazer. Então, assim, como mãe, como vice-líder, né, eu tenho aprendido, né, instruir a minha filha, né, e também as crianças, né, da casa do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a fazer o que é certo, né, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, assim, a gente tem aí, né, esse papel de estar ali instruindo eles, né, nos caminhos do Senhor. Sim, aí lembra sobre aquela passagem de Provérbios, né, ensinar a criança o caminho que deve andar, né. Isso é ótimo. Assim, tem muita diferença? Cuidar de uma criança como mãe, para cuidar do conjunto, tem diferença? Tem um pouco, porque você ser mãe, a responsabilidade é maior, né? A carga, ela é mais para você que é mãe. Então, a gente ali como líder ou vice-líder, a gente instrui, ensina, mas o papel fundamental mesmo de realmente estruturar a criança nos caminhos do Senhor é da gente, pais, né? Isso é ótimo. E também tem a questão de que a forma que você educa sua filha não vai ser a mesma forma que a irmã educa, talvez, o filho da irmã Paloma, né? E assim... Eu posso ensinar, mostrar, mas o pai e a mãe eles têm uma autoridade maior ali, né, sobre a criança. É verdade. E, assim, existe uma questão de diferença. Existe a diferença de que você tem a permissão, a autoridade de educar sua filha do jeito certo. Mas também existe a diferença de que você não pode exagerar também, por exemplo.
nem para um lado nem para o outro. Você também não pode puxar a sardinha, que nem o povo fala com sua filha, mas você também não pode tudo cultuar ali. Sua filha tem que ficar naquela prensa de ter uma mãe líder, né? Como mãe professora, né? O povo fala que não é bom ter a mãe professora. Eu nunca tive, nenhuma das irmãs teve mãe professora, né? Quem teve aí, deixa um comentário aí quem teve uma mãe professora, que eu imagino que é difícil, viu? Minha mãe... Sua mãe fosse professora sua, seria fácil? Eu acho que não. E da irmã? Também. Mas isso é ótimo, assim, existe algum casal dentro da Bíblia que a irmã admira, assim, que a irmã olha e vê, nossa, é um grande exemplo de casal, assim? O irmão me perguntando aqui agora, eu lembrei de Sara e Abraão. E Abraão. Sim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O irmão me perguntando aqui agora, eu lembrei deles. Eu gosto de Isaac e Rebeca, acho bem interessante. Também. E tem uma coisa, agora falando sobre filhos, Isaac e Rebeca, eles eram um casal, assim, que, assim, ótimo. Quando eles têm Esaú e Jacó, a Bíblia fala que um amava um e o outro amava outro. A gente sabe que, no nosso contexto, isso seria um desastre de você amar mais um, que amar mais o outro. Eu não vou entrar no debate aqui de se isso existe ou não. Só que existe uma diferença quando você é um casal sem filhos do que quando você tem filhos. Existe uma diferença do casal, assim, o casal fica mais fácil de brigar, ou sei lá, fica uma diferença muito grande, ou não tem muita diferença quando os filhos Eu acho que não, eu acho que não tem, assim, tem uma diferença ali na rotina, no dia a dia, só que a partir do momento que você tem o filho, você nem se imagina mais como é que foi que você viveu sem, então assim, vira uma coisa assim que vira parte, né, da vida da gente, você não se imagina mais sem ter um filho. Pra você, vira rotina ali, fica normal. E vai, irmã? Eu acho a mesma coisa. Não, realmente, é interessante, porque as irmãs falando isso, até as pessoas que eu vejo ao redor, meu sobrinho mesmo, eu tento lembrar como que eles eram sem. Como é que meu sobrinho... Eu já tinha ouvido isso antes de ser mãe, depois que eu tive Lourenço, eu fui entender. É real. Pois é, olha só, que assim, não dá pra... Eu não consigo lembrar da minha irmã se meu sobrinho nascer. Você imagina ela como mãe. Como Ela mãe, não consegue lembrar. lembra vagamente. Isso que não tem tanto tempo, né? Sim, não tem tanto tempo do que as crianças nascerem. Sim. E também não tem, tipo, vocês não foram casando e já tendo as crianças, por exemplo. Então, vocês têm tempo pra lembrar, mas não lembram. Porque realmente faz a diferença, né, ter uma criança em casa. Faz uma diferença boa. É muito né? bom. Que bom, assim, é bom. Agora, assim, até falando no contexto de mãe e pai, né, tem gente que nem quer, que pensa que, assim, é uma dificuldade que você passa, mas depois é bom. É que nem a Bíblia fala, né? Tem um momento ali que é difícil, mas depois você se alegra, né, com a criança. Eu imagino que as crianças de vocês devem ficar alegres bastante, né? Nossa, é uma bênção. bênção. Quando sai um tiquinho de casa, a gente já busca pra... Já sente falta. Pois é, né? Às vezes uma pessoa que tá vendo e não tem, né? Não tem filhos, pensa que quando tiver, quer que vai pra escola, estudo integral. Teve uma mãe que chegou em mim e falou que ela gosta de que as filhas dela estudam no período integral. Mas aí já é outro contexto, ela foi mais só e tudo. Então, assim, é bom, né? Ouvir isso, às vezes a pessoa se fortalece. Eu acho muito legal. Lourenço e Alice, os filhos, cada um tem um. E as duas juntas deu um casal. Mas cada um tem um. É interessante, né? Então, assim, a irmã sabe como é que é criar um menino agora, que a irmã tem, e não sabe como é que talvez é criar um menino que não tem. E na Natália, da mesma forma. Sim. Sabe como é que é ter uma menina e sabe como é que é, né? Não ter, né? Não sabe o que é ter um menino. Então não dá pra falar qual é a diferença, né? Porque não dá pra falar. Que nem eu falei, mas pra frente a gente faz outro quando tiver adolescente, tiver mais, porque com certeza tomara que tem. Mas eu acho muito legal. Irmãs, acho que eu já vou partir para a minha última pergunta para cada. Não é pergunta, eu vou pedir para cada uma das irmãs deixar uma mensagem para quem está afastado, né? Mas as irmãs têm mais alguma coisa, contexto de jovens e de crianças, a irmã quer complementar mais alguma coisa, falar? Até falar sobre ser mãe também, que foi um assunto tão legal de falar agora. Mas eu acho que é isso mesmo. E a irmã Paloma, irmã, família e jovens, e também ser mãe de menino, né? Acho que é isso mesmo. Tá bom. Que ótimo. Então, irmã Paloma, a gente sabe que nem a gente estava falando, muitos jovens desviam. E
existem muitas dificuldades, né, para a gente ser jovem dentro da igreja. Existem vários fatores aqui que eu poderia destrinchar, né? Existe a questão... Por exemplo, eu acho que passar uma perseguição sendo jovem deve ser muito difícil, porque você não tem a estrutura de um adulto. Você é um jovem, então passar uma perseguição é difícil. E os jovens, que não eu falo, eles são mais ligados aos prazeres lá fora, então é difícil. Pode ter muito jovem hoje que tá vendo, né? E talvez quer voltar, talvez quer ser liderado por elas, ou quer ser liderado por outras pessoas, quer fazer parte do conjunto. Mas você só quer ir lá, voltar aos pés de Cristo. Então assim, meu Paloma, deixa um recado para quem está afastado, para o jovem. A irmã também é de família, talvez uma pessoa que está com a família desestruturada porque está longe do Senhor. Talvez a pessoa está longe de Cristo e estar longe de Cristo acaba fazendo que elas também fiquem longe do pai, da mãe, né, de alguma família. Então assim, qual é a mensagem que a irmã deixa então para um parente, para uma família que está desviada e para um jovem também que está desviado? Então, a mensagem que eu deixo, né, principal, né, de todas, eu acho que é que volte o quanto antes, né, porque a gente sabe que não tem mais tempo, né, nunca teve tempo, né, de ninguém sair da presença do Senhor e ficar, né, por aí vagando, né, mas hoje eu costumo dizer isso, muito menos tempo a gente tem. A gente vê que não falta nada para o Senhor Jesus voltar, né, tudo tem se cumprido, não precisa a pessoa ser evangélico para ele olhar e ver que Cristo está voltando, né? A gente, né, vê que todo mundo, pessoas que não são evangélicos, né, às vezes conversa com a gente e falam, né, não, realmente o mundo está acabando. Então, assim, não tem mais tempo. Então, o meu recado é que volte o quanto antes, né? Se é um jovem que se afastou da presença do Senhor, volte para a presença do Senhor, né? Porque às vezes tem pessoas que saem da presença do Senhor, isso eu já ouvi, né? E diz assim, não, eu vou, né, dar só uma voltinha, depois eu volto, e às vezes não tem essa oportunidade de voltar, né? A gente até tem exemplo, né? Nós temos. Que, né? Então, às vezes, assim, você pensa assim, não, eu tô distanciado, vou, né, aproveitar aqui, como a gente muito ouve, vou ficar aqui mais um tempinho, daqui tal tempo eu volto, e às vezes esse tempo pode não acontecer, né? Jesus pode voltar, né, e levar a sua igreja, ou também ele pode voltar individualmente, né, para cada um. Então, é que volte, né? Como já foi dito, né, aqui, nós sabemos que para uma família ser uma família bem estruturada, ser uma família feliz, né, abençoada, tem que ter o Senhor como centro de tudo. Então, o meu recado é esse, né? Como ele disse, se é uma família que talvez está desestruturada, busque o Senhor, porque quando Cristo ele é o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, tudo vai bem na nossa vida. Agora, quando a gente, como ele disse, né, quando a gente se afasta, automaticamente as coisas começam a dar errado, né? Talvez as coisas comecem a dar errado. Então, o meu recado é que volte o quanto antes para a presença do Senhor. Não importa se é jovem, não importa, né, se é uma família, né? Num contexto de uma família que está afastada, volte para a presença do Senhor, porque parece que no mundo, parece que as coisas são boas, mas não são. São coisas passageiras, né? Que tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade, tem dia e hora marcado para acabar essa felicidade, né? E com Cristo a gente sabe que é eterno, é duradouro aquilo que Ele tem para nós, que é o céu, né? Nós sabemos que é eterno e não vai acabar, né? Então, meu recado é esse, né? Maravilha. Natália.